Agora a gente vai para a fase recursal, que é a fase do recurso, né? O recurso, ele tem um pouco, ele tem basicamente o que tinha a lei anterior, né? E traz umas novidades. Na 8.666, o prazo era de 5 dias. Na lei do pregão, o prazo era de 3 dias. E isso foi trazido para a nova lei de licitações. Então, se eu tenho algum problema com a decisão que me inabilitou, ou com a decisão que me desclassificou, ou até mesmo com a declaração que habilitou o meu concorrente, ou com a declaração que habilitou, ou que classificou a proposta do meu concorrente, eu posso recorrer na licitação, no pregão. E eu vou ter aí o prazo de 3 dias úteis, tá? E aqui estão alguns critérios, outros que cabem ao recurso, tá? E aí vale a pena dar uma olhadinha com calma, ok? Fase de adjudicação e homologação. Aqui a gente está terminando nossa fase de pregão. Nosso pregão está chegando ao fim, olha. E aqui é a fase de adjudicação, né? Então, o artigo 17 da lei, né, de licitação, ela não fala explicitamente da adjudicação, né, mas a adjudicação ainda existe, ainda está em vigor, né? Por isso que a gente vê aqui no artigo 71, interessante que a crítica é do artigo 17, e a gente diz, a adjudicação não aparece no artigo 17, mas ela aparece no artigo 71, né, invertido. Então, ele vai dizer aqui que, encerradas as fases de julgamento e habilitação, exauridos os recursos administrativos, o processo será encaminhado à autoridade superior. Então, o chefe do pregoeiro agora é aquele que vai organizar essa fase de licitação, né, que é a fase de adjudicação. Então, o que ele vai poder fazer? Ele, analisando a licitação do jeito como foi feita, ele vai, teoricamente, tem a autoridade superior que só faz assinar. Assinou e vai com Deus, filho. Seja o que Deus quiser. Mas aqui não. O que a lei quer dizer? A lei diz que ele vai poder determinar o retorno da licitação para sanar alguma irregularidade. Então, ele viu alguma irregularidade lá em cima, ele disse, tem que voltar para aquela fase de julgamento, tem que voltar para aquela fase de habilitação, tem que voltar para a fase de recurso, você errou aqui. Tá? Ele pode revogar a licitação por um motivo de conveniência, oportunidade, isso significa revogar por motivos políticos, é a mesma coisa, tá? Não é piada, é a mesma coisa, a palavra certa, poderia ser escrito assim, mas fica mais bonito, conveniência e oportunidade, né? Proceder também com a anulação da licitação, se houver uma ilegalidade que é insanável, né? Então, por exemplo, a licitação tinha um monte de exigência de habilitação que ninguém conseguia alcançar, só uma empresa alcançava. E aí, muitas empresas do setor nem sequer participaram da licitação, e as que participaram, a maioria foi inabilitada, só ganhou uma, né? Uma que tinha tudo, o restante foi tudo prejudicado. Aí é insanável. Nesse caso, realmente, tem que voltar para anular a licitação, se já tiver contrato, anula o contrato para voltar para o início, republicar o edital sem essas exigências, tá? Porque aí se tornou insanável. Bom, e por fim, ele vai adjudicar o objeto e homologar a licitação. Homologação é dizer, está tudo conforme a lei, está tudo certinho do jeito que a lei manda, né? Então, claro que o chefe do pregoeiro é um político, ele pode não necessariamente entender de licitação, e aí ele vai ter uma assessoria específica que vai analisar esses editais, o que deveria analisar esses editais, para dizer se está tudo certo ou não. Mas essa adjudicação, para a gente terminar nossa conversa, ela tem alguns critérios interessantes, alguns efeitos, né, interessantes. E são os seguintes, gente. Quando você adjudica o objeto para alguém, você vai dizer o seguinte, é você. Se eu for contratar alguém, eu vou contratar você, irmão. Não é mais ninguém. Então, você dá esse status
de vencedor de fato e de direito para uma licitante. Lembra lá no início? Não significa que ele tem o direito de ser contratado, tá? Mas ele tem o direito de não ser preterido, ou seja, ele tem o direito de não colocar em alguma outra licitante na frente dele, tá? Ele vai vincular o licitante vencedor, o adjudicatário, a todos os encargos estabelecidos no edital e nas propostas. Então, por exemplo, adjudicou e você não manteve a sua proposta, aumentou o valor, não posso entregar mais. Olha, vai levar penalidade, viu? Então, a adjudicação, ela reveste o licitante de todas essas responsabilidades, de todos esses encargos. A adjudicação também sujeita aos encargos às penalidades e, por fim, ela libera os encargos, né, todos da licitação, de manutenção da proposta, encargos de ficar olhando a licitação, acompanhando seus termos. Está todo mundo liberado, todo mundo que perdeu está liberado a partir do momento que a administração adjudicou o objeto. Tá? Então, esses são os critérios, os efeitos da adjudicação trazidos aí pela grande doutrinadora do direito administrativo brasileiro, Maria Silvia Zanella de Pietro, que é a única que trouxe com essa segurança esses 4 efeitos da adjudicação, né? Que eu gosto bastante de trazer em todas as minhas aulas. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu fico aqui esperando que esse encontro, onde nós falamos do pregão, onde nós conversamos bastante, a gente viu muito conteúdo, tenha sido, de alguma forma, proveitoso para você.